Paz do Senhor para a igreja, amém? Paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Estamos alegres, irmãos, mais um dia na presença do Senhor. E com certeza, como é de costume, a responsabilidade se torna maior daqui por diante. E sempre que vem alguém trazer a mensagem do Senhor, eu creio que Deus fala através dos seus, porque eu creio que ainda há profeta em Israel. Amém, igreja? Amém ou amém? Ainda há profeta em Israel. E pela misericórdia do Senhor, irmãos, cada preleção, cada pregação, cada sermão, Deus fala diferente, fala comigo, fala com você. E eu pedi ao Senhor, quando o pastor falou assim, de você, quinta-feira contigo, eu falei, Jesus, mas amém, irmãos, o obreiro, o soldado, ele tem que estar armado, ele tem que estar preparado para ganharmos, para dizer, Senhor, eis-me aqui. Amém, igreja? Porque quando é você que está aqui, quando somos nós que estamos aqui, pela misericórdia, nós pedimos ao Senhor, Senhor, que eu desça e tu cresça em nossas vidas. Porque, queridos, cada mensagem que eu falei, Deus fala diferente. E eu procurei ao Senhor pedir a Deus, eu vou falar de um homem muito conhecido, em que essa passagem também ele é muito conhecida. Mas como eu falei, aleluia, cada mensagem Deus trabalha diferente, Ele fala diferente, comigo, com você, conosco, mediante aquilo que nós estamos precisando, aleluia, mediante aquilo que nós estamos precisando ouvir, diferentemente de Deus. Porque, querido, aleluia, a Bíblia diz que a cada dia a palavra de Deus ela se renova, não é verdade? Amém? Aleluia. Porque senão, se você ouvisse essa mensagem e ficasse lá no esquecimento, né? Aleluia, e depois ficar muito tempo sem você até mesmo ler, ou até mesmo alguém pregar, de repente vai ter o que? Um esquecimento. Queridos, e que nesta hora toda reverência a Deus é pouca. Amém, igreja? Não nessa hora, irmãos. A partir do momento que começamos a cultuar o Senhor, quem vem adorar o Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem vem sentir o Senhor, diga aleluia. Quem vem buscar a vitória do Senhor, diga aleluia. Se nós viemos buscar a vitória de Deus, é necessário reverência a Deus. Para que Deus venha falar através dos louvores, Deus fala através dos louvores, Deus fala através da palavra. E Deus quer falar com você nesta hora. Glória a Deus. No livro de 1 Reis, nós vamos meditar. É um pouco longo, porque tem mensagem, você lê um versículo, você pode falar, você vai entender. Mas tem mensagem que é necessário que leamos ele todo, um pouco do todo, para que você possa entender aquilo que Deus quer falar. 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo 20. Amém? E aqueles que à medida que acharem, aqueles que se podem colocar de pé, que se coloquem, que nesse momento, irmãos, é hora de Deus falar conosco. Amém, igreja? A palavra de Deus, a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aleluia, o louvor salva, o louvor liberta. E a palavra também faz isso. A palavra salva, a palavra liberta, a palavra exorta. A palavra, aleluia, nos transmite alegria, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos lermos, aleluia, a palavra de Deus. Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei entre os profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha,
porém não lhe metam fogo. Eu prepararei um outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. 24. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa é esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar ofertas e manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por isso essa vez, fechando nossos olhos. Pai, Senhor, nós te adoramos, Senhor, continuamos, Senhor, a glorificar o teu nome, porque tu estás aqui, Senhor. Aplique-se a tua palavra no nosso coração nesta noite, Pai. Continua falando conosco, Senhor da glória, nesta hora, Pai. Senhor, aleluia, Deus, fala conosco, Pai. Queremos ouvir, Senhor, aleluia, Pai, a tua voz, Senhor. Queremos, Senhor, verdadeiramente sentir como já senti a tua presença através dos louvores, Pai. Senhor, nada sou sem ti, Pai, aleluia. Nada posso fazer, nada posso falar se não for tua boca, Senhor, falando através de nós, Pai. Mas nos alimenta, Senhor, com esta palavra desta noite. Alimenta a tua igreja, Senhor, aleluia, Pai, aquilo que nós estamos precisando nesta noite, Pai. Tu venha nos alimentar-nos, ó Deus, com a tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aceitar glorificando ao Senhor. Queridos, aleluia, estamos diante de uma mensagem em que muitas das vezes já ouvimos falar. Volto a dizer, fiquem ligados. Não tire a sua atenção. Se o teu irmão está falando, ó, olha para ele, ó, presta atenção. Porque, queridos, é uma hora em que muitas das vezes o inimigo trabalha muito, né? Tentando nos tirar a atenção, tentando nos tirar daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Mas dentro de uma mensagem como essa, nos traz tantas lembranças daquilo que nós temos vivido hoje, que nós estamos falando, nós igrejas, temos vivido hoje para estar servindo a Deus.
Não é verdade? Vivemos uma grande mensagem de quê? Mensagem de coragem, mensagem de ousadia, em que Elias estava ali somente o quê? Ele estava sozinho? Não estava sozinho, né, irmãos? Ele estava sozinho um dia assim, materialmente assim, com poucos homens, com nenhum homem, só ele ali, diz a palavra de profeta do Senhor, contra 450 profetas de Baal. Mas Elias estava ali, mas ele desafiou aqueles profetas, e que outrora ele quis mostrar para aquele povo que não há outro Deus senão o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Porque ali ele estava sendo preparado ainda para reinar. Estava fazendo as coisas aqui. O rei Acabe estava fazendo as coisas terríveis. Estava fazendo com que aqueles homens se desviassem dos caminhos do Senhor. Aleluia. O rei Acabe estava ali ensinando coisas de Baal. Ensinando aquelas pessoas seguiam um Deus que não ouvia, serviram a um Deus que não escutava. Aleluia. Serviram a um Deus que não falava. E ali, movido, irmãos, aleluia, de coragem, movido de ousadia, aleluia, que hoje muitas das vezes está faltando nas nossas vidas, como os verdadeiros servos de Deus, como os verdadeiros profetas de Deus, como os verdadeiros ministros de Deus, como os verdadeiros, aleluia, adoradores do Senhor. Muitas das vezes tem faltado essa ousadia para nós, essa força, essa verdadeiramente convicção, aleluia, que o Deus que foi ontem, ele será o Deus de hoje e será o Deus de eternamente. Aleluia. E ali Elias, movido, né, de grande intrepidez, de grande, verdadeiramente ousadia, mandou reunir aqueles homens. Olha só eu fiquei o profeta do Senhor. Então chame esses homens, chame eles, vem para cá e vamos fazer um desafio. Aquele que responder primeiro, este será o Deus. Elias tinha convicção, Elias tinha certeza de qual era o Deus que ia responder. Amém? Aleluia! Ele tinha certeza qual era o Deus que ia responder, porque ele tinha confiança. Ele tinha certeza que ali, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor não envergonharia ele. Deus jamais vai nos envergonhar. Deus jamais vai nos deixar sozinho, aleluia. Deus jamais vai se esquecer de nós. Deus jamais não vai ouvir a nossa oração, ainda que nós achamos que Deus não tem ouvido a nossa oração. Se eu for contar aqui, cada coisa, cada experiência que passamos, aleluia, na presença do Senhor, vamos falar muitas coisas que Deus nos deu, que Deus fez e continua fazendo, aleluia, testemunhos maravilhosos, aleluia, daquilo em que, aleluia, houve uma vez ousadia nossa, houve uma ousadia sua, de que você achava que você ia pregar, que você ia falar, mas que Deus não ia responder, e muitas vezes ficamos no Antônio, mas Senhor, eu não sou nada, mas é você que Ele quer usar. Aleluia, é você que se acha pequeno, é você que Ele quer falar contigo, é você que Ele quer transbordar do seu Espírito, aleluia, é você que Ele quer que você, quando abrir a tua boca, não seja você, mas seja o Espírito Santo do Senhor. Querido, havia há muito tempo atrás uma mulher em que ela estava envolvida no meio do tráfico. E houve-se uma invasão e ela tinha sido expulsa do local. E a meio termo ela foi e voltou para aquele lugar meio receosa, entrou na igreja, estava desviada na época, entrou na igreja e voltou para Jesus.